Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso terceiro dia de eventos pela Healthcare Alliance, na Semana de Segurança do Paciente. Meu nome é Guilherme Pereira, eu sou gerente médico da Healthcare Alliance, empresa que trabalha com um ecossistema de saúde, que visa também, como mote, a segurança do paciente. E agora, nesse horário, a gente está marcado aqui para falar um pouquinho sobre qualidade e segurança no ambulatório. E para isso, a gente tem a honra aqui de ter conosco a Laís de Holanda Junqueira, que é gerente de qualidade e segurança do paciente e inovação da Elsevier, e também membro do Conselho Científico da Sobrasp. Bom dia, Laís. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Que seja um ótimo evento para todo mundo. Obrigado. Também gostaria de apresentar a Roberta Torquato. A Roberta é diretora de qualidade e segurança do paciente na AMIL UHG Brasil e, mais recentemente, gerente nacional de ambulatórios Home Care Resgate PAs. Uma honra tê-la aqui. Bom dia, Roberta. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Bruno. Também apresentando Maria de Lourdes Moura, que é médica infectologista, mestre em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, membro da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do CREMERGE e da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa e da Comissão de Apoio a Ações de Vigilância Sanitária para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde da Anvisa. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Guilherme, pelo convite de estar aqui com vocês, com Laís, com Roberta. Obrigada. Maravilha, então, gostaria de passar a palavra para a Laís. Laís, por favor. Claro, obrigada, Guilherme. Bom, é um prazer hoje estar aqui compartilhando tela com a doutora Maria de Lourdes e com a Roberta, que, para quem não conhece, acho que boa parte das pessoas que estão aqui já conhecem essas duas, mas são realmente pontos fora da curva quando a gente fala sobre a ação para a segurança do paciente, né? E o objetivo de hoje é justamente compartilhar, pegar um pouco do cérebro delas, das experiências delas, dos pensamentos, para que nós consigamos nos movimentar para a ação, né? A gente começar a agir para a segurança do paciente, especialmente no ambiente ambulatorial. Então, eu vou fazer algumas perguntas, algumas provocações para que a gente consiga extrair o máximo possível, né, desses dois cérebros, das duas mentes brilhantes. E eu vou começar perguntando, na verdade, para a Roberta, né? Roberta, você vem de uma carreira aí bastante sólida em segurança do paciente e ambiente hospitalar, né? E hoje você abraça o desafio de transpor essa experiência para o cuidado ambulatorial. E eu gosto muito da teoria, né, do efeito do poste de luz, que a gente sempre fala na ciência, né? A anedota que conta em volta disso: um policial estava andando na rua e vê um bêbado procurando as chaves que ele perdeu embaixo de um poste de luz, e as chaves não estão ali. E aí ele pergunta para o bêbado: mas por que você está procurando aqui as chaves? Ele fala: porque aqui tem luz. Então, muitas vezes a gente cai nessa armadilha de procurar onde é fácil de enxergar, né? Procurar onde já tem luz. Mas muitas vezes o que a gente precisa para encontrar informações, para encontrar soluções, é justamente olhar onde não está iluminado, né? Então, eu queria perguntar para você o que você encontrou até agora, né, na assistência ambulatorial, quais são os pontos cegos em relação à segurança do paciente no ambulatório. Laís, essa informação do poste de luz ela é bem interessante. O que a gente encontra hoje no serviço ambulatorial é que, à medida que os pacientes eles saem de um cuidado complexo, né, e muito estruturado de um hospital e passa para a continuidade do cuidado no serviço ambulatorial, ele começa a passar por várias etapas não tão formalizadas quanto a estrutura hospitalar, né? A gente tem um ambiente hospitalar e uma estrutura, uma organização hospitalar muito mais hoje proativa, pensando na segurança do paciente. A gente tem que caminhar bastante ainda na estrutura ambulatorial, e ambulatorial a gente tem uma gama de serviços prestados, né? E que a facilitação e a indução de processos, às vezes,
não tão estruturados e formalizados acabam induzindo aos colaboradores ao erro e colocando os pacientes em situações inseguras. Só que esses processos eles não são tão facilmente identificados, né? Porque hoje, o que a gente identifica muito nos ambulatórios? Que o core, né, o negócio, o serviço prestado, ele é muito bem prestado, pensando em sua especialidade, em sua especificidade, né, do tratamento do paciente, na continuidade do tratamento do paciente. Entretanto, a gente tem múltiplos pontos cegos, a gente tem múltiplos riscos ocultos que eles só vão sendo percebidos mediante ao acontecimento. Então, o desafio hoje é mostrar para toda essa equipe, para todos esses colaboradores, para toda essa estrutura, que dentre várias etapas, a gente tem aí pequenos postes de luz tentando acender e demonstrar aí melhor onde está o caminho para que a gente consiga minimizar todos os impactos. Excelente. E qual é o caminho hoje sendo traçado, né? Se você tivesse que explicar, né, para alguém, como é que está sendo desenhado isso? Como é que vocês estão iluminando essa rua que a gente tem? A gente tem que... A primeira situação é você mapear o que você tem dentro daquele local, o que você tem de complexidade e quais são os múltiplos riscos que podem estar ligados aos processos assistenciais. Então, a gente tem que partir do primórdio, do princípio, de entrar no lugar e verificar. Vocês têm minimamente as metas internacionais implementadas aqui? E quando a gente fala implementadas, elas têm que estar sendo executadas, elas têm sido treinadas, têm que fazer sentido para as pessoas. Então, a gente precisa dos sentidos. Então, eu acho que eu tenho aqui um propósito para mostrar, se você me permitir, eu tenho um template, se eu puder colocar, e a gente puder ir dando continuidade para mostrar como é que está funcionando hoje a nossa estrutura. Pode ser? Perfeito. Vamos lá. Exatamente esse o objetivo aqui, é que a gente consiga ver como é que você está conseguindo fazer o que você está fazendo. A gente foi começando e eu já ia continuando, exatamente, a gente podia ir falando. Bom, hoje como é que a gente estrutura, né, dentro dos ambulatórios, o serviço de qualidade e segurança em seu maior propósito. Então, como a gente está conversando aqui desde o início, a gente sabe que esses processos de cuidado de saúde a gente tem que tentar colocar eles minimamente reduzidos, né, com o menor impacto possível, com o menor dano possível, com os menores riscos. Isso já está descrito, já é dessa forma. A gente não precisa inventar roda, a gente precisa multiplicar essa orientação para os times assistenciais, né? Eles precisam entender do que a gente está falando. E quando a gente fala de segurança especificamente, a gente também sabe que de 4 a 10 pacientes que passam pela atenção primária, que passam pelo cuidado ambulatorial, eles vão ter esses efeitos e muitas vezes esses efeitos eles não são nem identificados, né? Hoje, quando um paciente ele vai até o consultório dentário e algum evento acontece durante o tratamento, ele se torna imperceptível às vezes, tanto para o profissional que executou o serviço quanto para o paciente. Quando ele passa mal, ele vai para o hospital. E aí a gente não consegue identificar o cerne do problema, né? O que aconteceu, né? Se ele faz um abscesso, ele vai tratar com antibiótico, ele vai tratar com uma drenagem, ele vai tratar dentro do ambiente hospitalar, mas a gente tem que olhar o material, se foi esterilizado, como é que está essa esterilização, como é que está esse armazenamento desses materiais, enfim. Então, a gente tem uma série de situações que vão acontecendo, né, ao longo dessa jornada desse paciente na continuidade do seu cuidado, na continuidade do seu tratamento, que acabam impactando, mas que também podem ser vistos antecipadamente, evitando esses riscos, né? E quando a gente fala de segurança do paciente e redução do risco ambulatorial, então, à medida que esses pacientes eles passam de uma transição de cuidado, né, entre o hospital e o serviço ambulatorial, isso se torna muito mais desafiador, porque a gente tem uma quantidade de profissionais circulante, né? E nem todas as vezes o paciente ele é direcionado a um único profissional. Ele é direcionado para múltiplas especialidades, para múltiplos profissionais. E também, às vezes, dependendo do desenho do negócio, não há uma fidelização ao profissional.
mas há uma fidelização ao serviço, ao local. Então, ele pode vir múltiplas vezes a um ambiente hospitalar, mas ser tratado por diversos colaboradores, né? Por diversos profissionais de saúde. E aí a gente começa a ter os problemas, né? Eu não conheço a Laís em sua íntegra, eu preciso dos registros, eu preciso de informações da Laís para poder tratar, eu preciso de informações do Guilherme, e aí se meu colega não registrou, eu já tenho um risco maior, eu já não tenho as informações, e aí a gente vai aumentando sempre as potenciais falhas dentro desse sistema, né? E aí a gente também tem que entender que dentro desses lugares, para que a gente consiga minimamente implementar alguma coisa, a gente tem que começar a instituir a cultura de segurança e a importância de ter uma cultura de segurança. Então, mais uma vez, e sempre que eu entro nas unidades, e que eu estou com um grande time, eu converso muito com as equipes falando, não há dúvida de que o serviço que você presta é o melhor serviço. O cuidado que você presta é o melhor cuidado. Isso não há um questionamento. E ninguém está ali com a intenção de fazer algo que possa ter algum risco ou algum equívoco para os pacientes. Mas todas esses players, né, todas essas múltiplas necessidades que estão em volta, pode sim acabar acarretando em eventos indesejados, em atitudes indesejadas. Então, os profissionais eles têm que estar compartilhando de um comportamento de percepção daqueles eventos, daqueles riscos, daquelas necessidades. Para isso, a gente tem que ter uma cultura justa, tem que ter uma transparência, tem que ter um estímulo muito grande à observação, à identificação desses eventos e à notificação, obviamente. A gente só sabe o que está acontecendo, só faz sentido se a gente tiver informação. E aí, quando a gente fala de um ambulatório seguro, né, o que eu vou fazer dentro de um ambulatório seguro, a gente precisa pensar assim, todos os acessos, todos os fluxos, todos os procedimentos, todos os trabalhos, eles são direcionados à segurança desses serviços, né? Então, a gente tem que pensar, de novo, não no core do negócio que o serviço está sendo prestado, mas em todas as situações que levam, o caminho que leva até aquele serviço que está sendo prestado e a equipe multiprofissional como um todo. Porque o risco, ele não fica só nos riscos do medicamento, nos riscos da identificação, no risco de queda. A gente tem uma quantidade de risco clínico e não clínico que precisa ser muito bem observado, que vai levar ao colapso do todo, né? E aí a gente também traz aqui um ambiente seguro, né? O que é um ambiente seguro na assistência, né? O que é um ambulatório seguro na assistência, né? A gente tem que fazer o seguinte, aquele cenário todo vai ter que ser criado para a geração de um cuidado, né? Uma boa qualidade assistencial. A segurança tem que ser parte fundamental da estratégia do negócio. E não importa a complexidade, aqui a gente só faz isso, aqui a gente só faz esse tipo de procedimento. Mas é tão pequeno, não, mas isso é tão ínfimo. Mas é nesse só que a gente faz que estão os maiores riscos, né? Então, não importa a complexidade do serviço que está sendo prestado, importa a qualidade e a segurança do serviço que está sendo prestado. E como é que a gente identifica esses erros no ambulatório, né? Como é que se mapeia os processos, como é que a gente identifica esses erros no laboratório? E aí eu pergunto assim, o que está acontecendo atrás das portas, né? O que acontece atrás das portas dos ambulatórios que podem induzir esse erro? A gente começa, do mínimo, a complexidade dos procedimentos que ali estão sendo executados, o desconhecimento das comorbidades por parte, às vezes, dos profissionais sobre aqueles pacientes que estão sendo atendidos, né? Às vezes, estão no consultório dentário, o paciente chega, eu sei do seu problema, e aí, quando eu falo do core, a gente não duvida que o trabalho está sendo prestado, mas eu chego no consultório dentário, você não sabe que eu sou uma pessoa hipertensa, você não sabe que eu sou uma pessoa anticoagulada, você não sabe que eu posso sangrar durante um procedimento ali, a gente tem um problema muito mais sério, que eu posso fazer um pico hipertensivo na sua cadeira, que eu posso ter reações anafiláticas, inclusive, ou reações alérgicas, por conta da anestesia que eu acabei de tomar, né? Então, a gente não tem essas informações, eu estou falando muito especificamente de um consultório dentário, mas a gente pode falar de uma hemoterapia, por exemplo, na hora que eu troco, que eu preciso fazer uma hemotransfusão, na hora que eu preciso colher o meu material, que eu não identifico esse material de forma correta, né? Que eu fiz uma prova cruzada previamente, mas uma vez que eu não identifiquei, eu posso trocar essas informações, né? Então, essas fragilidades de informação, o risco de contaminação relacionadas
aos instrumentais que são utilizados dentro daquele ambiente, a vulnerabilidade daqueles pacientes que algumas vezes não conseguem expressar o problema que estão tendo, a forma que estão tendo, e esses riscos ocultos que acontecem full time, o tempo inteiro, durante a diversidade de procedimento de serviço prestado. Né? E quando a gente correlaciona algumas categorias que são relacionadas a esse risco, a gente sempre tem aquelas categorias que são as clássicas, que a gente identifica, que a gente sabe que existe, que está na literatura, que o mundo faz, mas ainda assim ela acontece, né? Então, as falhas de comunicação, as falhas de identificação do paciente, os erros de medicação, atraso de diagnóstico, queda do paciente, contaminação, procedimento errado, acidentes que acontecem internamente, erros de diagnóstico por falha também de interpretação ou falha de identificação, procedimentos que são executados errados. A gente acha que isso só acontece dentro de uma unidade hospitalar, numa cirurgia de grande porte, mas não importa o quanto é complexo a cirurgia, não é incomum ter uma extração de dente errado, fazer um procedimento equivocado, retirar talvez às vezes uma pinta, um sinal que não era aquele, era um outro, enfim. Isso não é incomum acontecer dentro dos nossos ambulatórios, né? E as circunstâncias que levam, né, esses eventos, o que acontece, né? O que acontece para levar esses eventos, né? E aí, de uma forma geral, o negócio, ele acontece, né? O ambulatório, ele existe, as múltiplas especialidades estão ali dentro, o serviço é prestado com uma excelência, mas a gente não tem uma padronização, a gente tem uma ausência de processos, algumas pessoas desconhecem as atividades relacionadas à segurança, têm atitudes inseguras, mas também não são intencionais, não têm treinamento adequado, focado nos processos que estão executados, nos riscos que já estão sendo mapeados, né? Tem uma pouca percepção daquilo que é risco efetivamente, daquilo que eu estou enxergando como necessidade, e ausência de informação de uma forma geral. Então, a gente pode categorizar aqui de 1 a 1000, de 1 a 10 mil circunstâncias que podem levar a esses eventos, e a gente traz só as mais básicas. Os riscos ocultos são aqueles que a gente não mapeia, que estão fora do raio de cobertura, fora do meu alcance observacional, e que eu só vou ver esses riscos na hora que, de fato, eles acontecem, né? Então, a gente tem aquela máxima que as pessoas costumam dizer, mas isso aqui nunca aconteceu, eu estou aqui há 10 anos, a gente nunca viu isso acontecer. Muitas vezes o evento ele já até aconteceu, o risco ele já até foi exposto, mas a percepção da gravidade, a percepção do impacto, a percepção do risco da imagem, ela não é tão facilmente observada por essa equipe multiprofissional. Então, esses riscos ocultos também é muito ligado aos eventos não clínicos dentro dessa estrutura, a forma que os eventos se apresentam. Então, às vezes, uma queda de gerador, um fio que está desencapado, a eletricidade que não está condizente com onde você vai colocar a voltagem, você vai colocar o equipamento, todos esses múltiplos riscos que são ocultos para a equipe assistencial, mas não para a equipe administrativa, eles não se falam. Então, as pessoas elas não sabem o que acontece, né? Não é incomum a gente ter um desfibrilador em algumas unidades, de uma forma geral, isso por todos os locais que eu já participei, que eu já andei, que eu já vi, e que o desfibrilador ele só funciona na rede. Se eu tiro ele da rede, ele não funciona. E aí, se eu não tenho esse conhecimento quanto assistência, na hora que eu tenho um paciente precisando de um desfibrilador durante uma parada, durante um outro tipo de evento, que eu pego esse desfibrilador e levo à beira do leito, eu não vou conseguir usar. Ele não funciona fora da rede. Então, essas necessidades de conhecimento dos riscos ocultos que são inerentes e que eu vou utilizar dentro dos procedimentos de saúde, dos procedimentos do cuidado, eles precisam ser muito bem observados, eles precisam se integrar para que a gente tenha segurança de fato dentro do ambiente, né? E aí, como resultado de um ambiente seguro, a gente tem que reconhecer esses riscos que são inerentes aos serviços prestados, incentivar os colaboradores para falar sobre essas fragilidades, para solucionar, para dar sugestão de solução para essas fragilidades que eles identificam no seu dia a dia. Tem que ter um comprometimento importante organizacional relacionado a essa segurança do paciente. Isso tem que ser importante para a alta gestão, né? E garantir assim, a não punição ao erro, né? Aquilo principalmente que a gente entende que é não intencional.
90%, 99% dos erros, quando eles acontecem, eles são induzidos por uma falha inicial que vem carreando e furando de fato, né, o queijo suíço, quebrando todas as barreiras, até que ele chega na ponta e esse evento ele realmente acontece. Como a gente falou no início, a gente tem as metas, que é um guia base extremamente necessário, né? E às vezes as pessoas falam, mas as metas, elas são muito implementadas dentro de uma unidade hospitalar. Como é que a gente vai fazer essa transição para um ambulatório? Ela é tão universal, ela é tão guia, ela é tão mentora e ela é tão simples de executar. Então, a identificação do paciente não é só uma pulseira de identificação, não é só o nome completo, a data de nascimento, mas todas as informações relacionadas ao paciente, aquele paciente, elas precisam estar identificadas. Então, não dá para eu identificar um paciente na porta para dizer que eu tenho a meta 1 implantada, se todos os documentos desse paciente, todos os exames desse paciente não estão correlacionados com a identificação dele. E aí eu tenho os erros diagnósticos, e aí eu tenho as falhas de processo, e aí eu tenho uma série de desdobramento negativo por conta disso. Então, algumas pessoas falam, não, a gente tem a pulseira de identificação aqui implementada, a meta 1 está implementada. E quando você vai fazer, né, o caminho desse paciente, a trajetória desse paciente, a identificação parou na recepção desse paciente, e não na continuidade, né? Então, a prescrição dele não está identificada da forma correta, eu não consigo verificar o nome desse paciente na prescrição e assim sucessivamente, né? A comunicação, que é um problema mundial, né? De que forma que a gente comunica, o que a gente vai comunicar, né? Onde vão estar os registros, né, de comunicação, onde eu vou pegar as informações desse paciente para o melhor cuidado, para uma segurança. Essas definições de comunicação, né, dentro desse âmbito ambulatorial, ela se faz necessária, principalmente quando o paciente ele anda com múltiplos profissionais, né? O registro ele não é meu, ele não é da Roberta, né? Não é aquele registro que eu entendo. É um registro do paciente que vai circular na mão de todos os outros profissionais que precisam entender as mesmas informações. Então, eu colocar lá as abreviações que eu acho, eu fazer os meus símbolos que eu acho porque eu entendo, eu vou colocar em risco todo o cuidado prestado para esse paciente, né? E aí não em comum, obviamente, a meta 3, naqueles locais onde a gente tem uma gama de medicação para ser feita, e aí a gente vai linkando as informações, então, uma prescrição que precisa ser feita, que precisa ser identificada, que precisa ser registrada da forma correta, então a gente perpassa pela comunicação, a forma com que a gente fala, o cheque que a gente tem que fazer, o armazenamento correto dessas medicações, para que, de novo, esses processos que são paralelos inerentes ao cuidado não induza ao colaborador ao erro. A meta 4, né, da cirurgia segura, e quando a gente fala de cirurgia segura, procedimento seguro, não só o paciente errado, o procedimento errado, né, o dente errado, a bolsa de sangue errada, enfim, um checklist anterior aos procedimentos, as necessidades que a gente precisa, né? Um sign-in, um sign-out, para poder entender como é que ele entrou e como é que ele está saindo. Enfim, todos esses processos eles precisam estar muito bem amarrados. A meta 5 não só o controle de infecção, da higienização das mãos, mas todos os processos relacionados a controle de infecção, instrumental, material, armazenamento, lavagem, pré-lavagem, enfim, esterilização de uma forma globalizada. A queda, que independente do ambiente, é um risco enorme para todos os pacientes, então, dentro e fora de ambulatório, dentro e fora de ambiente hospitalar, por N motivos, né, que podem ser desde sinais e sintomas clínicos da sua patologia, como repercussão clínica após o procedimento realizado. Então, a gente tem essas grandes informações. E qual é a estratégia, né, para a gente ter um ambiente, um ambulatório seguro, né? A gente precisa disseminar o conceito de segurança do paciente. Isso tem que ser um conceito. E aí a gente tem que fazer sentido. A forma com que a gente traz a importância não é importância para mim, é importância para eles. Então, quando faz sentido para a instituição e faz sentido para os colaboradores, quando a gente fala do propósito, quando a gente fala dos eventos que podem ocorrer e como é que a gente pode reduzir esses eventos, a gente dissemina
todo esse conceito de segurança do paciente, né? O compartilhamento de informação, né? Perguntar para o outro, né? Questionar aos múltiplos profissionais que estão trabalhando dentro do mesmo ambiente, ou até mesmo múltipla equipe multiprofissional que está trabalhando com o mesmo paciente, né? Esse procedimento que eu vou fazer, ele é bom para quem? Né? É para mim, porque eu tenho uma expertise maior, é bom porque tem uma rotatividade maior, ele é fácil mais rápido, ele tem um custo menor, ele é bom para o paciente. Então, esse questionamento é importante pensando em avaliação de risco clínico dentro desse cuidado, né? E o registro, obviamente, de todas as informações. Identificar, como a gente falou, todos os processos de risco que trazem para a gente a necessidade de verificação dos processos, de informação que são necessárias, daquilo que pode ou não pode causar dentro da minha instituição ou dentro daquele procedimento que eu estou executando, porque, de novo, o procedimento não é a segurança do profissional que está executando. A gente não tem dúvida, novamente, do serviço prestado. Ainda assim, é do todo que pode levar a um evento na hora que o profissional está prestando aquele cuidado, né? Integrar uma equipe multidisciplinar, né? Quando a gente tem múltiplos saberes juntos, as pessoas conseguem conversar de uma forma muito objetiva, muito assertiva, trocar informação sobre essa segurança e a qualidade desse serviço e o propósito desse serviço, né? Registrar todos os eventos que são ocorridos dentro da instituição e sentar para analisar, né? Analisar não é fazer um julgamento de valor. Não é uma percepção, não existe o eu acho, né? Existe, de fato, uma necessidade de análise, de aprofundamento, de riscos que foram levados a esta instituição, ou riscos que foram levados a este procedimento, a este paciente, por que aconteceu, e o que a gente vai fazer para que não aconteça com o próximo, isso não fique recorrente, né? E, por último, definir, assim, de forma muito estratégica, quais são as melhorias, quais são as necessidades que vai garantir a segurança do paciente. Então, avaliar essas necessidades, identificar esses riscos, definir quais são as prioridades, revisar sempre os processos para ver se eles estão de fato adequados àquela complexidade, sendo ela baixa, média, alta, enfim. Deixa eu revisar se esse processo era assim um dia e eu mudei o meu perfil de atendimento e agora tem uma complexidade muito maior do que eu tinha antes, eu preciso rever esses processos, né? Analisar todos esses eventos que acontecem dentro e executar de fato as melhorias na ponta. E aí, para a gente terminar, a gente sabe que não tem um lugar onde se preste o cuidado do paciente que seja livre do risco. O risco ele é inerente ao paciente, ao processo, ao negócio, né? A grande sacada é que os riscos eles precisam ser identificados, eles precisam ser olhados, eles precisam ser trabalhados, né? Então, quando esses eventos eles acontecem, né, esses incidentes eles acontecem, ele não atinge só o paciente, mas ele acarreta tanto prejuízo para a família, para a sociedade, para o colaborador, para a imagem institucional, para o time que está atendendo, enfim, acarreta todo mundo, né? E qualidade também não é só ter, né? Qualidade e segurança a gente precisa fazer. Então, isso é um processo contínuo, que não acaba nunca, que tem que ter um propósito, que tem que ter um sentido para ser feito de verdade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Super obrigada. E não sei se eu passei muito do tempo. Laís, você está sem som. Está sem som, Laís. Não. Voltei? Meu som voltou? Sim, Opa, voltou. obrigada. Bom, vou retomar aqui, porque ainda não está treinando leitura labial do Fantástico, né? Então, vou repetir o que eu falei. Roberta, super obrigada. Eu acho que foi, como eu conversei, né? Como eu comentei no comecinho do webinar, acho que vocês são duas pessoas que inspiram os outros a fazer. Acho que o jeito que você terminou a sua apresentação é o jeito que eu defino você, na verdade, porque eu vejo você fazendo, né? Ligada no 220 e fazendo. Então, eu acho que foi muito interessante, porque o que você trouxe para a gente mostrou não só o que é importante olhar, para onde a gente tem que iluminar, né? Mas o que faz? Depois que iluminou, faz o quê? Né? Como é que começa? Então, acho que foi muito interessante para quem está assistindo, tenho certeza absoluta que foi muito enriquecedor. Queria fazer um lembrete, se alguém tiver alguma pergunta,
pode mandar aqui para a gente, e a gente vai ter no final um tempinho aí para responder perguntas, então vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas, e a gente vai responder as perguntas também. Eu vou pegar um gancho de uma bola que você levantou, Roberta, que foi as falhas, né? As pequenas falhas que lá na ponta acabam se tornando um dano ao paciente, né? Uma falha de segurança. Vão atravessando as fatias do queijo suíço. Eu estou aqui na Holanda, quando a gente fala de queijo, enfim, é só queijo que tem aqui, né? Então eu vejo queijo não só no meu trabalho, mas na vida pessoal também o tempo inteiro, e fico pensando na teoria do queijo suíço também. E aí eu queria fazer essa pergunta, na verdade, para a doutora Maria de Lourdes, que é focada, eu sei que nos últimos meses, enfim, nos últimos tempos, eu não vou nem precisar, né, a medida, nos últimos tempos eu sei que você vem se debruçando aí sobre erro diagnóstico, né, especialmente ambulatório, as causas, como é que essas pequenas falhas lá na ponta vão virar um erro, se vão virar um erro, se vão virar dano ou não. Então, eu queria pedir para você explicar um pouco para a gente quais foram os últimos achados que você teve, o que você encontrou, né? E quais são os caminhos, onde que a gente precisa realmente jogar a luz para conseguir virar aí essa balança que hoje é negativa do erro diagnóstico. Obrigada, Laís, pela sua questão, né, trazida para mim. Realmente, eu venho estudando a questão do erro diagnóstico e lembrando o que a Roberta falou, né? Também na área ambulatorial, todas as práticas de segurança do paciente são aplicáveis. Certamente não aquelas específicas de unidade de terapia intensiva, mas boa parte das práticas hoje disciplinadas, normatizadas no nosso país e mundialmente são aplicáveis também à área ambulatorial, todas as metas internacionais, os protocolos básicos de segurança do paciente, já normatizados pelo Ministério da Saúde, e destaco todas as medidas de prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Lembrando da prática na odontologia, como você bem mencionou, né, Roberta? É uma área que a gente precisa estudar com um pouco mais de dedicação. Mas hoje aqui eu vou trazer, então, eu vou falar um pouco de erro diagnóstico, né? Jogar um pouquinho de luz nessa área, né? Então, o erro diagnóstico, como é que a gente pode trabalhar na área de ambulatório? O que nós já temos de informação, de dados sobre esse tema? O que os estudos nos trazem, né? Alguns estudos estimaram que 5% a 15% de todos os pacientes adultos em cuidado ambulatorial ou na atenção primária, isso nos Estados Unidos, não temos muitos estudos, Laís, sobre esse tema. É uma área que nos últimos 7 anos vem sendo abordada com um pouco mais de profundidade pela comunidade científica internacional, né? A pediatria eu vou falar depois, um bocadinho, já existem alguns estudos específicos de pediatria, mas eu vou falar de uma maneira geral. Então, esses erros diagnósticos, 5% a 15% de pacientes adultos, não é pouca coisa. Isso é importante, lembrando os agravos que podem acontecer por um erro dessa natureza. Claro que os erros que ocorrem na área ambulatorial ou na atenção primária à saúde, os danos imediatos, né, são, claro, muito menores do que na área hospitalar, mas Roberta lembrou, e a anafilaxia? Né? E você não considerar um paciente que está em tratamento e você vai fazer um procedimento invasivo no ambulatório sem considerar os riscos. Então, não é bem assim. Mas se eu lembrar a perda de um diagnóstico, uma oportunidade diagnóstica de câncer, eu consigo dimensionar o problema, né? Então, os erros diagnósticos eles podem resultar tanto de decisões médicas incorretas, um raciocínio incorreto, como processos de diagnóstico mal configurados. Por quê? O que é um diagnóstico, né? Ele é um processo. Eu tenho uma anamnese, eu tenho um exame físico, eu tenho a solicitação de exames complementares, mas eu preciso receber os exames complementares corretos do paciente correto, né? A identificação do paciente aquela é importantíssima, porque eu posso receber de um paciente errado,
mas eu preciso fazer a revisão dos exames, o atual e os anteriores, interpretar para concluir. E esse resultado da minha análise precisa ser comunicado ao paciente e ao próximo provedor de cuidados, porque na área ambulatorial não é um único provedor. Eu tenho um caminho que o paciente faz, a sua trajetória, vai para especialistas, volta. Quando ele está na atenção, mesmo na atenção primária à saúde, ele precisa de exames, de uma avaliação por um especialista. Portanto, eu preciso comunicar ao próximo. Então, lapso, falhas, erros em qualquer uma dessas etapas pode colocar em risco todo o processo e que pode resultar em atraso de diagnóstico e danos aos pacientes, né? Então, esses erros podem acontecer em qualquer ponto do cuidado, na avaliação, na realização e interpretação dos exames complementares. Eu preciso de um profissional médico muito bem qualificado, né? Ele precisa saber interpretar o resultado dos exames que ele mesmo solicitou, precisa saber solicitar, mas precisa saber analisar. Além disso, acompanhar e rastrear as informações diagnósticas. Muitas falhas acontecem aqui, no rastreamento de informações diagnósticas. E aqui o prontuário do paciente é importantíssimo. Ele precisa ter a robustez necessária, a qualidade das informações, porque se eu perder informação, eu posso provocar um erro diagnóstico. Mas também na comunicação, na coordenação do cuidado, né? O paciente precisa de ter o seu cuidado sobre a coordenação de alguém e, por fim, no comportamento, adesão e engajamento do paciente no diagnóstico que foi feito. Portanto, gostaria de destacar que os erros diagnósticos relacionados com exames complementares ou tratamentos incorretos ou atrasados que provocam danos ao paciente são uma prioridade internacional quanto à segurança do paciente. Chegamos até aqui, Laís, então já sabemos que isso é um problema que precisa ser investigado, analisado e enfrentado. Então, como é que podemos definir o que é um erro diagnóstico? Eu destaquei duas definições. Uma falha em estabelecer uma explicação acurada e oportuna, né, para um problema de saúde do paciente ou ainda para comunicar essa explicação ao paciente. Portanto, eu tenho que ter precisão no diagnóstico e esse diagnóstico precisa ser oportuno, né, e precisa ser comunicado ao paciente de forma que ele possa compreender. Ou ainda posso definir como um diagnóstico não realizado, um diagnóstico errado ou atrasado. E que isso é demonstrado posteriormente por algum exame eu achado definitivo. Então, eu falo da trajetória do paciente e que, em algum momento, um diagnóstico é feito, e quando eu olho retrospectivamente, eu vejo que ele não foi realizado, que ele foi errado ou que houve um atraso. E o atraso, a gente destaca a importância de um atraso diagnóstico nas consequências para os pacientes. Portanto, essas falhas são consideradas oportunidades perdidas de fazer um diagnóstico correto ou oportuno, com base nas evidências disponíveis naquele momento. Claro que o conhecimento científico, ele é muito veloz. Então, naquele momento, aquelas eram as evidências. Um erro diagnóstico, então, ocorre quando o diagnóstico de um paciente é perdido, atrasado ou errado, né? Uma apreciação posterior percebeu isso, e a perda, e aí eu vou destacar muito, né? Perda e atraso de exames complementares. Muitas vezes você solicita exame complementar, ou ele não é realizado, ou o resultado é perdido, ou não tem qualidade. É importante a gente lembrar isso na gestão do cuidado do paciente. Esse é um estudo interessantíssimo de 2017 por esse pesquisador e seus colaboradores, que é uma das principais referências na área de erro diagnóstico. E aqui ele trata dos fatores contribuintes. Então, aqui
eu tenho os fatores, as circunstâncias ideais e os problemas que foram identificados e que contribuíram por erro. Primeiro, acesso a um cuidado na atenção primária de qualidade. Então, se eu tenho uma limitação de acesso ou se eu tenho alguma limitação de acesso a um cuidado com qualidade, né? Porque não basta ter acesso, esse cuidado tem que ter qualidade. Então, eu já tenho uma contribuição para o erro. Segundo, disponibilidade de profissionais de saúde. Muitas vezes eu não tenho profissionais suficientes ou não adequados para atendimento daquela situação de saúde, ou acesso a especialistas. Quando eu preciso da avaliação de um especialista, eu posso ter uma limitação ou posso nem ter um profissional com aquela qualificação necessária. Em relação aos exames diagnósticos, né? Claro que o ideal é eu ter acesso à variedade de exames complementares necessários para que um diagnóstico seja realizado, mas nem sempre isso está disponível. Tem limitação de acesso ao escopo de exames complementares, mas também a qualidade dos exames oferecidos e falhas na interpretação do resultado desses exames complementares. Precisamos olhar esses aspectos também. Destaca aqui a comunicação, olha aí, a ausência de compartilhamento de informações do paciente, e isso traz uma série de transtornos no ambulatório, porque o paciente não fica num único serviço, e muitas vezes eu peço repetidas vezes o mesmo exame complementar, o que só atrapalha. Claro que isso onera muito o sistema de saúde, onera o paciente e dificulta o diagnóstico. A coordenação do cuidado, né? Isso é importante, porque muitas vezes eu tenho perda de resultados, né? Falhas nos meus prontuários, né? E também as consultas, né, que acabam não acontecendo. A coordenação do cuidado é extremamente importante, inclusive o segmento do paciente, né, descontinuidade também vai promover a imprecisão de diagnóstico, né, porque o diagnóstico não é dado num único momento, num único contato com o paciente. E aí, destacando aqui um treinamento não adequado dos profissionais de saúde e acesso à informação, à tecnologia de informação. Olha aqui como Roberta falou, a cultura punitiva, ela desencoraja, claro, que eu relate os meus erros, as minhas falhas, né? E aí certamente não serão enfrentados. E aí, quais foram as áreas destacadas nesse estudo, que é um estudo apenas descritivo, mas que fez uma consolidação do que tínhamos de literatura disponível na área? Olha lá, áreas de erros diagnósticos, infecção, erros no diagnóstico de infecção viral tratados como infecção bacteriana com uso desnecessário de antibióticos. Ainda na área de pediatria, falhas de diagnóstico de pneumonia, desidratação, falhas de diagnóstico de tuberculose. E aí temos aqui um problema de saúde pública importante, né? Olha lá, falhas no diagnóstico em cerca de 10% dos pacientes, a própria interpretação dos resultados dos exames complementares. Né? Uso de ferramentas básicas de diagnóstico, né? De uma forma equivocada. Na doença cardiovascular, isso é importante, mas eu vou destacar câncer. Câncer, porque na área ambulatorial, olha lá, o que eu tenho aqui, muitas vezes, olha aqui, quase um terço de câncer, de diagnóstico de câncer de pulmão, colo retal, com oportunidades perdidas de diagnóstico, apesar dos sintomas de alarme, por exemplo, sangue oculto nas fezes, anemia microcítica, imagem anormais, não diagnosticando, não chamando atenção para um diagnóstico correto. E pediatria, como eu tinha te falado, problemas, tá? Erros de diagnóstico contribuindo, segundo os estudos, para cerca de 7 milhões de óbitos evitáveis em criança.
Que tipos de erro? Meningite, gastroenterite, pneumonia, apendicite, sepse e mesmo doenças, e mesmo no câncer. Então, e como eu já tinha destacado antes, erro na hora de fazer o diagnóstico diferencial entre infecção bacteriana, infecção viral, uso de medicamentos sem considerar os eventos adversos. Então, a pediatria é um ponto porque a gente precisa jogar um pouquinho mais de luz, né? De observar um pouco mais, acompanhar, assim como câncer e infecções em geral. Imagina a tuberculose no Brasil. Esse estudo não é brasileiro, mas precisamos olhar com um pouco mais de detalhe essas áreas. E aí olhando aqui agora o paciente. Esse estudo eu acho muito interessante, que ele é um estudo transversal, foi baseado em pesquisa com o paciente dos problemas de segurança do paciente. Não foram eventos adversos especificamente, problemas nos últimos 12 meses, na perspectiva do paciente. Tá? 2.589 participantes, 61 anos em média, 52% mulheres. E quais foram os problemas que eles identificaram na assistência ambulatorial? Em relação a procedimentos diagnósticos e anamnese, não foram questionados questões importantes. Além disso, exame físico insuficiente. Olha que coisa interessante. Quanto à medicação, erro de medicamento, erro errado, erro de medicação. Além disso, na questão de vacinação, aplicação de injeção ou infusão, a administração sem considerar a interação com outros medicamentos que esteja utilizando, como foi mencionado anteriormente para o Roberto, né? E aqui, ó, em termos de erros administrativos, né? Olha lá, os exames, os resultados dos exames não estavam disponíveis. E quais foram as consequências, né, em relação a esses pacientes? 74% desses pacientes, aqui quase 75%, apresentaram pelo menos um problema com dano, algum evento adverso, né? Então, é interessante observar também pelo lado do paciente o que foi mais destacado por eles. Olha aqui, gente, como é que nós estamos fazendo a anamnese, o exame físico, o processo de diagnóstico, propriamente dito. Né? E aí, aquele autor que eu destaquei, né? E nesse estudo aqui de 2017, bom, que intervenções seriam potencialmente benéficas para reduzir a carga de erros de diagnóstico? Primeiro, melhorar o raciocínio diagnóstico. Claro, intervenções de capacitação, qualificação desse processo de diagnóstico pelo médico. Também políticas governamentais de apoio à atenção primária, ambulatorial, para adequar esse processo de cuidado como um todo, para que ele tenha mais qualidade, maior segurança, para que as práticas de segurança do paciente sejam adotadas. Repito 1000 vezes, Laís, não existe qualidade e segurança do paciente sem a implementação das práticas de segurança do paciente. Não existe. Né? O engajamento dos pacientes, extremamente importante, mas também desenvolvimento de métodos para identificação e aprendizagem com os erros diagnósticos. Temos poucas ferramentas para a identificação desses erros e também, se eu não sei mensurar os erros, eu não aprendo com eles. Né? Melhorar o acesso a testes diagnósticos, com certeza, e melhorar a qualidade desses resultados, e eu também não posso perder esses resultados, como tiver, e otimizar a estratégia de diagnóstico na atenção primária ambulatorial e oferecer feedback sistemático aos médicos sobre seus diagnósticos, principalmente aqueles que foram errados. Fazer essa revisão para um aprendizado com o erro, que é assim que melhora a segurança, né? Aprendendo com os erros. E esse mesmo autor, em 2015, desenvolveu uma estrutura conceitual, né, em relação ao erro diagnóstico. Essa estrutura conceitual é interessante, né, para o desenvolvimento de ferramentas para melhorar esse diagnóstico. Né?
Então, olhando as dimensões do processo diagnóstico paciente, então eu tenho um diagnóstico inicial, nesse encontro inicial com o paciente, a realização de testes complementares, mas também a sua interpretação para que eu confirme ou não a minha hipótese inicial, se necessário, a consulta a especialistas e a referenciamento desse meu paciente, que vai lá contribuir para a interpretação do diagnóstico, confirmando ou rechaçando a hipótese inicial, e o segmento, né, das informações. Isso aqui vai contribuir para a mensuração de erros de diagnóstico, que podem ser retrospectivos ou prospectivos, mas eu preciso de ferramentas válidas, né? E que sejam aplicáveis. Isso pode me trazer a um aprendizado organizacional e melhoria dessas ferramentas, que eu não tenho ainda ferramentas, essas ferramentas voltadas para um diagnóstico seguro, e um diagnóstico seguro que traz valor tanto para o sistema de saúde, com melhorias de políticas e práticas para a redução dos danos evitáveis pela perda, demora ou diagnóstico errado, ou até mesmo overdiagnóstico, né? Porque muitas vezes eu faço diagnóstico de coisas que não existem, né? Às vezes são achados radiológicos que não têm significado clínico algum. E melhoria nos resultados do paciente, que trazem um feedback de melhoria deste processo. Então, eu acho essa estrutura conceitual interessante para a nossa análise. E essa estrutura pode ser usada por todas as partes interessadas para estimular o desenvolvimento de estratégias e ferramentas locais, regionais, nacionais, tanto na mensuração como no monitoramento de erros diagnósticos. Sabemos pouco ainda sobre esses erros diagnósticos. E esse conhecimento resultante pode ser importante para estabelecer medidas de mensuração, tanto retrospectiva como prospectiva, né? E esse feedback e aprendizado, como eu mencionei, eles são importantes para promover a segurança do diagnóstico, o maior valor da prestação do cuidado e melhores resultados para o paciente. Em relação a práticas de segurança do paciente já recomendáveis para a área ambulatorial, eu vou destacar 4, né? Nesta publicação da ARC do ano passado, foi publicado em março de 2020, e o sumário executivo foi traduzido pelo Proqualis, está disponível na página do Proqualis. Extremamente importante essa revisão de toda a literatura científica internacional por um painel de especialistas. A cada 10 anos, a ARC faz esse trabalho importantíssimo, porque ele aponta os caminhos para toda a comunidade científica internacional e também para todos nós, gestores e profissionais de saúde. E 4 práticas aqui já têm algum resultado. Primeiro, o suporte à decisão clínica, voltado para a precisão diagnóstica. À época, eles fizeram a revisão de 31 estudos, sendo 3 revisões sistemáticas, uma meta-revisão, uma meta-análise. Portanto, com bastante robustez no ambiente de pacientes externos também. E o que eles demonstraram? Esses sistemas de suporte à decisão melhoram o diagnóstico em estudos exploratórios, mas esses sistemas precisam ser plenamente implementados, testados e devem ser utilizados como coadjuvantes e não como substitutos do processo de decisão clínica. Eles apoiam a decisão clínica. A revisão por pares voltados para a taxa de discrepância de diagnóstico. Interessante. 14 estudos, 2 revisões sistemáticas, mas tem suas limitações, ainda faltam evidências, mas é bom ficar de olho, né? E aí o que eles apontam é que a revisão de pares não aleatória parece ser mais eficaz na identificação de erro diagnóstico do que uma revisão aleatória. Isso aqui é importante para diagnósticos que precisam de maior precisão, possivelmente na área de câncer, por exemplo. Difícil, né?
câncer ainda na fase inicial, como é que eu faço o diagnóstico, como eu não faço. Sistemas de notificação de resultados, aqui eu acho bastante promissor, porque aqui a gente está focando o erro administrativo. Erro administrativo a gente pode enfrentar, porque aqui não depende de raciocínio clínico. E aí, confirmação de recebimento de resultado. Olha como é importante. Preciso ter certeza que o paciente, para quem eu pedi o exame, ele fez. E o resultado chegou. Por quê? Porque ele pode ter se dirigido ao serviço, por exemplo, de imagem, mas o exame não ter sido concluído por algum problema, né? Então, a rapidez do recebimento do resultado, rapidez da tomada de medida com base no resultado do exame, porque eu não posso postergar uma conclusão de diagnóstico, e essa ação precisa estar documentada. Já temos 15 estudos, 2 revisões sistemáticas, e aí? Isso aqui variou muito, né? Dependendo do tipo de resultado de exame, o ambiente, a comunicação síncrona versus assíncrona e mecanismo de alerta manual ou automatizado. E aí depois eu vou mostrar um estudo com um mecanismo de alerta, que é interessantíssimo, pode ser algo extremamente promissor. E aí está lá falando mais na área hospitalar do que na área ambulatorial. Aqui, para a gente, eu acho extremamente interessante. E, claro, educação e treinamento, né? Por quê? A precisão diagnóstica, vieses cognitivos, muitos estudos, 2 revisões sistemáticas, meta-análises, diversos ambientes para o treinamento, e aí tem número limitado de estudo, mas sabemos, né, que treinamento em habilidades metacognitivas pode melhorar a precisão diagnóstica, né? À medida que a experiência clínica aumenta, a gente já sabe dessa relação, né? E o treinamento online, didático, através de simulação, pode ser extremamente útil, né? E aí, como é que nós podemos, aqui, sugestões de alavancar mudanças, né? Como é que a gente pode sair de onde estão? Precisamos. O que a gente já sabe? Temos muitas estratégias baseadas em evidência voltada à prevenção de erro de medicação, falhas de trabalho em equipe, de comunicação, coordenação de cuidado, falhas no acompanhamento de resultado. Sabemos disso, mas não são implementadas de forma consistente. Esta é a questão. Na hora de você colocar na prática o conhecimento, nós temos muitas lacunas, então precisamos nos dedicar a essa questão. Muito treinamento, muito suporte para enfrentar essa lacuna entre o conhecimento e a implementação dessas práticas, porque não adianta eu dizer, como foi mencionado anteriormente pelo Roberto, eu tenho um protocolo. Não, ele tem que ser amplamente implementado. Se eu estou falando de identificação do paciente, como é importante a identificação do paciente, inclusive na coleta de amostra para um exame laboratorial, a identificação do paciente, na emissão de um laudo, essas coisas têm que estar conectadas, porque acaba sendo falha de identificação na hora de eu concluir um diagnóstico que em algum momento houve um erro, né? E aí, sistemas integrados, eu preciso começar a integrar esses sistemas, né? Porque isso poderia alavancar mudanças, apoiar a elaboração e implementação de programas de segurança ambulatorial. Precisamos investir em programas de melhoria na área ambulatorial e também na criação de centros de excelência de aprendizagem para testar e implementar estratégias de segurança, né? Temos aí marcos importantíssimos relacionados a avanços científicos, melhores práticas, que poderiam acelerar esse avanço para reduzir os danos aos pacientes na atenção ambulatorial, né? Temos que tirar um pouquinho os olhos da área hospitalar e todo aquele conhecimento já alcançado na área hospitalar, focar agora no ambulatório, porque os pacientes não estão no hospital, estão no ambulatório. Em algum momento na vida estaremos no hospital, mas onde nós estamos, na verdade? É na atenção primária,
é no ambulatório, é no consultório. Em relação a exames de imagem, eu trouxe aqui um dado interessante. Exames de imagem perdidos ou atrasados são comuns, afetando o diagnóstico do paciente, porque você não monitora quando você solicitou, quando o paciente realizou e quando retornou o resultado. E este tempo, lembra, o diagnóstico deve ser oportuno. Para algumas patologias, não podemos perder tempo. E aí tem aqui um estudo retrospectivo de revisão de prontuários de pacientes na atenção primária. Identificou que 7% de pacientes com nódulos mamários e 27% de pacientes com sangramento retal não completaram o exame de imagem solicitado. Que tal? Por isso, o segmento do paciente, o rastreamento do paciente. Você solicitou o exame, não quer dizer que ele vai ser realizado. Um estudo realizado num centro de câncer, em 102 pacientes, 13% desses pacientes com câncer de mama, com diagnóstico tardio, houve falha na realização da mamografia. Então, solicita, mas não quer dizer que ela tenha sido realizada, que tenha sido realizada a tempo. Né? E aí, um caminho, né? Melhoria de prontuários eletrônicos para apoiar o processo de diagnóstico. Né? E aí, especialistas em informática têm usado o quê? Prontuários para criar sistema de alertas e lembretes, registro de resultado dos exames laboratoriais, os exames complementares, ferramentas de comunicação, mas num circuito fechado. E tem ainda recursos de mineração de dados. Temos que estar alertas. Então, estão acontecendo estudos, estão sendo realizados, novas tecnologias, novas ferramentas, porque qual é a alimentação aqui identificada? Falta de ferramenta para identificar paciente que não realizou o exame. Você só disse, mas ele pura e simplesmente não fez e eu perdi essa oportunidade de fazer um diagnóstico oportuno. Então, esse aqui é um estudo que foi realizado num centro acadêmico voltado para reduzir o risco de erro de diagnóstico. Né? Então, o que eles utilizaram? Uma ferramenta de notificação, que foi criada para emitir alerta sobre exames radiológicos perdidos de pacientes na atenção primária. O que eles conseguiram? Já tem algum avanço, tá? Esses alertas foram associados a uma melhoria de 22% na conclusão do teste em 90 dias. O impacto não foi significativo em análises multivariadas nesse estudo, mas já aponta um caminho. Então, perder exame, não realizou o exame, só vai ter agravo na saúde do paciente quanto mais retardarmos, atrasarmos o diagnóstico. Então, eu quis trazer o que temos hoje de desenvolvimento nessa área. Claro, é só um olhar, mas chamando atenção para onde podemos ir. E, antes de terminar, gostaria de lembrar do Dia Mundial da Segurança do Paciente, foi agora no dia 17, e esse ano todo um olhar voltado para o parto seguro e respeitoso. Então, vamos agir agora, né? Para um parto mais seguro, mais respeitoso no Brasil e em todo o mundo. E muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Lourdinha, doutora Maria de Lourdes. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente. Eu acho que foram 2 apresentações esclarecedoras. A gente acabou de ver aqui uma série de dados, né? Eu acho que, bom, eu sou um pouco enviesada em relação a isso, né? Enfim, quando eu vejo um dado, quando eu vejo realmente ciência, meu olho brilha, eu me inclino para ver melhor o slide. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é assim que começa, né? A gente precisa entender a situação para que depois a gente comece a trabalhar em cima dela. E um ponto que me chamou muito a atenção na apresentação de vocês duas foi melhoria sistêmica, né? A gente não está falando que uma pessoa precisa se esforçar mais para fazer melhor, não. É o sistema que precisa apoiar a todos, para que eles consigam fazer o que se formaram para fazer, né? Isso que a gente sempre fala. Ninguém foi para a faculdade de medicina ou enfermagem ou qualquer faculdade relacionada à área da saúde
para cometer erro. Esse não é o objetivo. Ninguém acorda falando, hoje vou cometer um erro e vou causar dano a um paciente. É justamente ao contrário. Só que o sistema precisa apoiar isso. E um elemento que foi citado, né, por você, Lurdinha, é justamente suporte à decisão clínica. Então, eu queria deixar uma última mensagem. Eu sei que a gente estourou o tempo, a gente não vai ter tempo de perguntas e respostas, mas boa parte das pessoas que estão aqui nesse grupo, né, tem os nossos contatos, então a gente vai continuar em conversa. Mas em relação a apoio à decisão clínica, a gente vive e respira isso diariamente aqui na Elsevier. Então, quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser trocar ideia, artigo científico, também tenho vários aqui, entender como os hospitais no mundo e no Brasil estão integrando, implementando esses sistemas, pode mandar um e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat também, e a gente conecta vocês com a equipe também da MV, é justamente isso que a gente faz, né? A gente está integrando o sistema de apoio à decisão clínica para conseguir evitar erro e, enfim, conseguir gerar uns sistemas que sejam mais seguros, não só para os pacientes, mas para os próprios profissionais. Não vamos esquecer aí das segundas vítimas, né, que a gente tem. Então, queria agradecer muito, muito, muito a presença de todos. Queria agradecer também Lurdinha, Roberta, foi um prazer enorme compartilhar a tela com vocês, não só hoje, no papo que a gente teve antes, no grupo do WhatsApp. Com certeza é um canal que se mantém aberto. Quando eu estiver por aí, enviarei convites para cafés e jantares e etc., para que a gente continue essa conversa. 1 hora é muito pouco, Guilherme. Da próxima vez você dá para a gente 3. Eu achei excelente também, queria parabenizar a Roberta, a doutora Maria. Vocês, assim, abrilhantaram muito aqui nosso momento, atingiram o objetivo da nossa temática e vocês ficaram me lembrando, né, da prática assistencial e dos riscos que a gente tem. E eu lembrei muito forte de um vídeo que eu vi no IHI, do Institute for Healthcare Improvement, que eles colocam um paciente que estava fazendo o ciclo quimioterápico intratecal no ambulatório e tem uma troca do medicamento. Não sei se vocês já viram. E aí teve um erro, e esse erro causou um dano, um evento adverso de morte, esse paciente foi a óbito. E aí eles fazem todo o retrospecto, né? Isso aconteceu realmente, eles simulam com atores onde que foram os erros, onde foram os riscos, né? E é isso que vocês citaram muito bem. Temos que ter um ambiente mapeado com todos esses riscos e toda a tecnologia entrando para suportar, porque no dia a dia a gente sabe como é que é, né? Muitos processos acontecendo ao mesmo tempo, a comunicação às vezes é falha e quem sofre com isso é o paciente. Então, que bom que tem esse time aqui, atento a isso, né? E comunicando o que deve ser comunicado, aí, essa atenção para a gente aumentar e efetivar a segurança do paciente. Muito, muito bom. Queria agradecer demais e agradecer a todos os presentes. Obrigada a todos e bom dia para todo mundo. Uma reflexão, um pedido, um pensamento é, quando você estiver no hospital, pensa na segurança. A segurança não deve ser o trabalho só de uma equipe, deve ser o trabalho de todo mundo que está num ambiente de saúde. Não só, eu falei hospital, mas um ambiente de saúde. Quando a gente conseguir fazer com que todo mundo pense em qualidade, pense em segurança, a gente vai caminhar mais rápido. Boa consideração final, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia.